Para darmos início à nossa programação, nós vamos receber um convidado muito especial, tenho certeza que vocês vão gostar muito. Ele é especialista em tecnologia e inovação e vai nos mostrar como a inteligência artificial já está transformando o mundo dos negócios. Com vocês, Gui Zanoni, com o tema A Inteligência Artificial nos Negócios, da Tendência à Transformação. Aplausos para o Gui! Tá bom. Hoje eu quero convidar vocês para fazer uma viagem para o futuro. Espero que vocês embarquem comigo nessa. Só que antes de falar de futuro, eu preciso falar para vocês do passado, porque ambas as coisas estão super conectadas. E eu quero provar esse ponto para vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Um evento muito bem preparado, muito bem organizado. E eu tenho certeza que vai ser enriquecedor para vocês, para mim, para todos da região. E espero também somar com vocês. Para falar um pouco do passado, eu quero contar uma história de uma pessoa de seus 39, 40 anos, nascido na safra de 85. Tem alguém de 85 aqui? Levanta a mão. Aqui tem uma pessoa. Aqui temos alguém de 85? Não? Então, ok. Essa safra de 85 é a safra geração Coca-Cola. A geração millennial, né? E ela tem um ponto de vista muito interessante sobre o mundo que eu quero compartilhar com vocês a partir do meu olhar. Na minha época, olha só, na minha época, a televisão ditava muita coisa da nossa vida. Ditava ritmo familiar, ditava basicamente tudo. Às 8 horas da noite em ponto, eu ligava no Jornal Nacional para saber o que estava acontecendo no mundo. Mas não só eu ligava, vocês ligavam, os avós de vocês ligavam, os tios. E ai de alguém que ficasse na frente da televisão nesse momento. A chinela cantava, né? Então, esses dois apresentadores, William Bonner e Fátima Bernardes, que inclusive para mim são casados até hoje, porque eu aprendi assim. Edson Celular e Cláudia Raia também, porque foi assim que eu aprendi. Eles apresentavam esse jornal e às 8 horas da noite em ponto a gente sabia o que estava acontecendo no mundo. A gente tinha programas como esse, que alguns de vocês sabem o nome, terças-feiras, né? Normalmente às terças-feiras, lá por 11 horas da noite. Algumas mães não deixavam os filhos assistir, porque realmente era um programa mais ácido do momento, da época. A gente tinha o Faustão, domingo, às 4 horas da tarde. Eu lembro muito bem que eu ia para a casa da tia Beth assistir o Faustão com a minha família. Só que não era bem esse Faustão, era esse Faustão aqui, ó. Lembram desse Faustão? Amigo do Gugu. Gugu me lembra uma coisa: feijoada ou macarronada na casa da avó Estela, meio-dia, domingo, minha avó paterna. E quando a gente estava comendo macarronada ou feijoada, estava passando isso aqui na TV. E essa foi a foto que a Samara deixou trazer, tá? Tinha outras. Vocês sabem do que eu estou falando. Essa foto, inclusive, tem música, né? Provavelmente está tocando na cabeça de vocês aí. Deixa eu fazer só mais uma provocação. Levanta a mão para mim quem tem 30 anos menos. 30 ou menos. Levanta a mão. Temos algumas pessoas aqui, legal. A partir de agora, o que eu vou falar, talvez vocês não saibam o que significa. Cutuca é o cara mais velho da tua redondeza aí, que ele explica para você, tá bom? Porque olha só, na minha época, os esportes eram mais ou menos assim. Eu sabia o nome de todos os jogadores da seleção brasileira. Eu sabia onde eles jogavam, o clube, a camisa, quem era o reserva. Eu sabia tudo deles. Por quê? Porque eles eram referências para a gente. Eu assisti o Guga ao vivo nas redes de TV, num esporte pouco acessível, bastante elitista, mas nós assistimos ao vivo ele ganhar 3 grandes Slam, 3 Roland Garros, levando o nome do nosso país ao topo. Vocês viram comigo isso, certo? Eu vi o Senna e eu vi essa luta também fatídica da orelha, que muitos de vocês também tenho certeza que sabem do que eu estou falando. Os 30 menos que não souberem, não se preocupem, vai chegar a sua vez. Porque olha só, na minha época o cinema era assim: Ghost, Titanic, e esse último a gente lembra até de algumas frases. Olha lá, eu vi aqui alguém falando, I see dead people. Esse filme, O Sexto Sentido, só para vocês terem uma ideia, a gente falando de frases dele hoje, ele foi lançado em 99.
Legal, né? Mas não é disso que eu quero falar. Eu quero falar do ritmo dos filmes. Nessa época, que era um ritmo muito mais lento, as coisas aconteciam muito mais devagar, de certa forma, ao contrário do que acontece hoje nos vídeos e nos filmes que são super acelerados. Era assim que era na minha época no cinema. Mas é aqui que a coisa começa a ficar legal, porque na minha época o conhecimento era respeitar os mais velhos. Se o mais velho fala, a gente escuta e aprende com ele. A gente tinha a Barça, aliás, algumas pessoas tinham a Barça porque custava muito caro, e basicamente a gente tinha ali o catálogo do mundo em 20 livros. Tinha a Britânica também, vocês lembram do que eu estou falando, né? Biblioteca pública para fazer trabalhos com mais profundidade era basicamente nossa rotina. E a gente tem ali também as páginas amarelas, né? Olha que interessante nessa foto das páginas amarelas. Aquele canto superior azul. O que é aquele canto superior azul maior ali, né? Como se fosse uma propaganda. De fato era uma propaganda, um anúncio. As empresas compravam mais espaço para que, quando os clientes chegassem nessa folha, eles fossem abduzidos para aquele canto para comprar mais daquela empresa. Basicamente é o que a gente faz hoje no mundo digital. Nem tudo é tão velho, nem tudo é tão novo, a verdade é essa. Agora, quem lembra de pagar uma conta? Tem gente que tem arrepio até agora, só de ver essa foto. Era torturante. E fazer uma ligação para quem a gente gostava, para quem a gente amava, ou só para fazer um convite, era muito caro. Não era caro, era muito caro. Quem vai entregar a idade agora aí? Muita gente lembra disso, né? Pois é, era muito caro. E olha a tecnologia, olha só que interessante, pessoal 30 menos. Isso aqui, se vocês não souberem o que é, entenda que isso aqui era o Spotify da nossa época. Esse aqui foi o meu Spotify por algum tempo. Só que ele não demorou muito, logo veio uma disrupção desse Spotify, né? O Walkman. Veio o quê? O Discman. Logo em seguida. E essa é a versão 1 que o disco pulava. A versão 2 tinha uma espuminha em cima e não deixava o disco pular, lembram disso, né? Bom, aí a gente tem os disquetes bolachão, a gente tem os disquetes pequenos, e a gente chega nesse cara aqui, ó. Poucos aqui talvez saibam o que é. Vou traduzir, 30 menos. É o nosso WhatsApp. Isso é um pager. A gente mandava mensagens de 140 caracteres para esse equipamento que só pessoas muito importantes tinham, porque custavam um olho da cara. E a gente chega aqui no último item tecnológico que para mim mudou o mundo, começou a mudar o mundo, que é o fax. Você simplesmente ligava para uma outra empresa que detinha o fax, pedia sinal de fax e mandava um documento instantaneamente pré-internet. Eu não sei como que isso funciona até hoje, não me perguntem, eu sei que o Japão usa isso até hoje, acreditam? Usa e usa muito. O fato é que até aqui, gente, a informação ela viajava lenta demais. As coisas aconteciam muito lento, baseado no que temos hoje. O mundo tinha uma estrutura, e essa estrutura é o que a gente chama de estrutura linear. Isso é os acadêmicos, né? Chamam isso da estrutura linear. Por que linear? Porque era uma evolução. Eu sabia que depois do Jornal das 8 vinha o quê? Novela das 9. Eu sabia que o 9 da seleção era o Ronaldo e o reserva era o Adriano, ou, enfim, algum desses grandes nomes que a gente lembra. Era uma evolução. A gente sabia o que vinha depois, a gente sabia o que ia acontecer. Era previsível. Nesse mundo, os acadêmicos chamam da zona de conforto. Acreditem vocês, é assim que é chamado, zona de conforto. Nós somos de uma geração onde o mundo era uma zona de conforto. Isso dói muito em mim até hoje, quando eu descobri que é esse o termo que é utilizado. Bom, agora eu quero contar uma outra história. Essa foi a minha história. Eu quero contar quando a minha história cruza com a história desse cara, que talvez poucos aqui saibam quem é. Tim Berners-Lee é um físico britânico, trabalhava no Conselho de Pesquisa Nuclear de Londres, e esse cara, em 1989, ele criou uma tese que mudou o mundo. Pouca gente sabe quem é esse cara, mas ele mudou o mundo. Ele criou um paper, uma tese, enfim, um artigo, onde ele apresentava um conceito, o conceito de compartilhamento de informações entre sistemas remotos. Tá, eu vou facilitar para vocês, é basicamente isso aqui. Ele trabalhava numa universidade e ele precisava acessar documentos de outra universidade. E ele criou um sistema que hoje a gente chama de hiperlink, ou seja, o link que a gente clica até hoje. Isso deu origem à web, à internet. Esse cara mudou o jogo. E aí acontece que
A gente pensando isso e vendo isso hoje, a gente sabe o poder que isso tem. A gente sabe o poder que o link tem hoje. É o link que conecta as coisas, né? Mas na época não foi bem assim. Os pares dele e os professores das universidades que ele atuava falaram que esse conceito era muito vago. Eles não entendiam o que era isso. Era muito vago para eles. Eles não deram a mínima bola. Isso não vai mudar o mundo, isso aí esquece, não vai ser isso que vai revolucionar, etc. Ele não desistiu, ele continuou construindo até que, em algum momento, aquela ideia vaga entrou em ebulição. Entrou em ebulição. E isso aqui aconteceu. Quem não souber o que é, levanta a mão. Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é o som da liberdade, é o som da inovação. Estou vendo gente balançando a cabeça porque lembra que sexta-feira, depois da meia-noite, era um pulso para conectar. Lembram disso? Era o som da liberdade, era o som da inovação, era o som do futuro. Internet de escada. E hoje, olhando para trás, a gente pega nos nossos celulares aplicativos tipo Uber, iFood, e acha que as coisas aconteceram assim. Não foi bem assim. Vocês passaram por isso aqui, ó. Quem não passou por isso? Interessante que quando a internet surgiu, com uma força tremenda, não existia de certo um business ali, um negócio. Não existia. Somente 36 anos depois. 36 anos depois daquela ideia do Tim Berners-Lee, é que as coisas de fato mudaram. Hoje, 36 anos depois, são 5,4 bilhões de pessoas conectadas entre nós, você, eu, sua família, seus vizinhos, conectados a essa rede criada lá conceitualmente em 89. E isso aí mudou tudo, mudou o jogo, mudou completamente o jogo. Mudou a forma como a gente consome serviço, mudou a forma como a gente compra as coisas. Esse aqui é o centro de Curitiba. Minha mãe falava assim para mim, se arrume porque a gente vai para o centro. Não sei se aqui tinha essa expressão, mas lá era assim, se arrume porque a gente vai lá no centro comprar um novo tênis, alguma coisa assim. A gente não precisa ir mais para o centro. As cidades são policêntricas e a gente tem o digital para comprar. O que causa outro problema, que é a repopulação dos centros, né? E isso aqui, para quem lembra saudosamente, era uma maravilhosa locadora de vídeo. Ou seja, mudou mesmo, mudou tudo. Agora, eu quero trazer para vocês alguns conceitos pensando em futuro. Aprender qualquer coisa a qualquer horário, vocês já sabem disso. Eu gosto muito desse GIF no meio, né? Quem que está presente na aula? Presente. Só o corpo está ali, porque o espírito já foi, né? A gente tem tudo online, aprender online. Eu vi esses dias um curso de jiu-jitsu online. Não me perguntem como que ele aplica as práticas, né? Se é na namorada, no amigo, no irmão. Mas o fato é que a gente pode aprender tudo hoje a qualquer hora do dia ou da noite. Isso é muito legal. A gente tem tudo a um clique de distância. Amazon, OLX, Mercado Livre, Shein. Temos várias opções de marketplace, onde tudo que a gente quiser, com um clique, basicamente a gente consegue comprar. A gente tem iFood, a gente tem Rappi, que são aplicações que se eu pedir alguma coisa em São Paulo às 4 da manhã, eu querendo comer uma comida mexicana, eu tenho certeza que vai chegar no meu hotel, onde eu estiver. A gente tem Spotify, Netflix, onde qualquer vídeo, ou filme, ou música da história da humanidade está disponível a um clique de distância. Só para vocês terem uma ideia, são mais de 100 milhões de músicas disponíveis no Spotify. 100 milhões. Só que detalhe, não são 100 milhões no meu celular, no meu Spotify. São 100 milhões disponíveis em cada bolso aqui, em cada celular de vocês. E isso é exponencial, isso muda o jogo. Isso muda o jogo. A gente está, de fato, entrando numa nova era. A gente está entrando numa era onde celulares e câmeras de celulares são tão poderosas quanto as mais caras máquinas de um passado muito recente. Tudo é smartwatch, smart glass, smart TV, smart geladeira, smart micro-ondas, tudo é smart, está tudo conectado. A Samsung liberou agora o anel Smart Ring, conecta com você 24 horas por dia e monitora teu sono, teu dia, teu cardio, tudo. Tudo, absolutamente tudo está conectado. A gente tem tecnologias como o Smart Vision Pro, para quem já usou, cara, é de explodir a cabeça, é muito legal, só que a gente nem sabe para que serve ainda. Tecnologia incrível que ainda não tem uma aplicação real. E a gente tem telas tão pequenas que cabem no pulso. Muitos de vocês
com telas muito pequenas, que a gente nunca pensou que daria para criar telas tão pequenas, no pulso de vocês. Isso é incrível. Telas tão pequenas e, ao mesmo tempo, telas tão grandes, como essa aí, da Sphere, em Las Vegas, um anfiteatro redondo, que só por isso já desafia a física, recoberto por telas 4K tão boa quanto essa que vocês estão vendo aqui. Cabem aí dentro 22 mil pessoas, e ela é revestida por fora e por dentro. A era da imaginação, que é o que eu vou explicar para vocês daqui para frente, começou. Um dia alguém imaginou, por que não a gente construir um prédio redondo, recoberto 4K? Está lá, está pronto. Por que não, então, criar o maior prédio do mundo, o maior arranha-céu, com quase 1 quilômetro de altura? Está aí o Burj Khalifa. A gente tem o Hyperloop em Las Vegas, são novos sistemas de mobilidade. Então, basicamente, tudo que a gente pode imaginar hoje, a gente já pode construir, provando para vocês que o mundo já não é como era antigamente. A gente tem hoje foguete dando ré, a gente tem, em média, só para vocês terem uma ideia, aquela imagem debaixo do globo, cada pontinho ali é um satélite. Hoje, o número médio de envios de satélites para a órbita da Terra está na média de 7 por dia. 7 satélites por dia são enviados para fora da Terra. É um fato que talvez eu não, talvez alguns aqui não, mas os nossos filhos, nossos netos vão ali no bairro Marte tomar um sorvete daqui a algum tempo. Isso é um fato. Isso é um fato. Não dá para imaginar? Então, vamos tentar através da IA. Se falarmos da IA, com certeza esse é um dos nomes que vem à mente de vocês, mas só para vocês terem uma ideia, mais de 80 mil já estão catalogadas. Para médico, advogado, enfermeiro, arquiteto, qualquer um. Carro autônomo, drone, isso são coisas até do passado. O agro aqui em drone já sabe que isso já é útil comercialmente falando. E agora surgiu uma nova espécie de pessoas que são essas pessoas abelhas ali, ó. Com jetpack que antes era só do Homem de Ferro, agora já está disponível. Inclusive aconteceu a primeira corrida oficial, tipo uma Fórmula 1, de jetpack, chega a 200 km por hora. Enquanto alguns falavam, o futuro vai ser carro voador, esquece, a gente está voando, nós estamos voando. Se esse é o futuro factível ou não, a gente vai descobrir. O fato é que o mundo agora, senhoras e senhores, está numa estrutura caótica. Essa é a estrutura. Não sou eu que estou inventando, isso é academia. Estamos no modelo estrutural caótico. Olha só como que é o caos. O tempo e a informação quase que se misturam. Se acontecer alguma coisa hoje importantíssima em algum lugar do mundo, em poucos minutos você tem isso na sua mão. No Twitter, Instagram, Facebook, seja lá onde você busca informação. Rápido assim, rápido assim. E aí, isso leva a gente a ter aquela reação da menininha, né? Tipo, cara, que mundo estranho é esse? Pois é, o mundo está estranho assim. Para quem acredita em oportunidades, vai ficar melhor. Para quem acredita em dificuldades, vai ficar pior, porque vai acelerar mais. Se a nossa cara está assim, olha os nossos escritórios. Esses são os nossos escritórios, nesse mundo caótico. Parece que está tudo pegando fogo, parece que está uma loucura, e de fato está, senhoras e senhores. De fato está. Bom, por que de fato então a era da imaginação, que é o que eu quero trazer para vocês hoje, é tão importante? Por isso esse prefácio aqui sobre o passado, porque agora a gente olha para o futuro. Por que a era da imaginação é tão importante? Vamos lá. Porque ela não substitui uma outra revolução como as demais revoluções fizeram. Ela vai se somar às demais. Antigamente a gente tinha a revolução digital, hoje todo mundo tem um celular pelo menos, talvez 2. Beleza. A IA vem para somar a essa camada digital, e isso é exponencial. O Suleiman, que vocês estão vendo na foto, ele é CEO da Microsoft AI, um dos caras mais inteligentes em inteligência artificial do mundo. Olha o que ele fala, os próximos 10 anos serão a década mais próspera e transformadora que já experimentamos como espécie. Ele falou isso em 2024, portanto já não são 10 anos, são 9. Como é que isso está acontecendo de fato, né? Só para dar uma breve palhinha para vocês, quando a gente fala da era industrial, a gente revolucionou o tempo. Vocês sabiam que até a era industrial a gente não metrificava o tempo em hora, minuto, segundo? Foi na Revolução Industrial que isso aconteceu, por isso a revolução do tempo. A gente começou a metrificar isso para sincronizar as indústrias. Foi aqui que a gente teve mecanização, urbanização, escalabilidade. E o poder, nesse momento, estava na mão de quem? De quem detinha os meios de produção.
Aula básica aqui para vocês de história, né? Legal. Só que aí a gente passou pela revolução do tempo, era industrial, e entramos na era digital. Revolução do espaço. Por que revolução do espaço? Porque eu poderia estar ao vivo aqui para o Japão. Porque eu posso trabalhar do meu quarto para qualquer empresa do mundo. O espaço físico já não é um limitador. Já não é um limitador. Então a era digital foi a revolução do espaço. Ok, Gui, e o que é então a era da imaginação? É a era que eu acredito que nós estamos entrando agora. Quem digitalizou, digitalizou. Quem não digitalizou, tem muito trabalho a fazer. Porque agora a gente já não vai falar mais sobre digitalizar, a gente vai falar sobre imaginar. Porque a gente está vivendo neste momento a revolução da criação. Revolução da criatividade. Essa foto, provavelmente alguns de vocês foram impactados na época. Eu mostrei para minha avó. Ela pediu para uma tia minha, que mora com ela, imprimir e está na cômoda dela. Ela é super religiosa. E eu tento explicar para ela que essa não é uma foto real e ela não consegue entender. Por quê? Porque aqui nós temos o Papa vestindo Balenciaga. Ela não sabe o que é Balenciaga e ela enxerga o Papa aqui. Ela basicamente imprimiu uma foto de IA e ela ora para essa foto todos os dias. Nós vamos ter um boom de criatividade porque a IA está nos ajudando a sermos mais criativos. E isso muda tudo de novo. Olha essa informação que a Salesforce soltou no relatório de agora. 49% da população global já usa a IA generativa. 49, gente, é muita gente. 8 bilhões de pessoas, vamos arredondar, 4 bi já estão usando. É muita gente. 34% desses utilizam todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Legal. 65% dos usuários são da geração Y ou Z. E 72% desses estão empregados. Isso aqui é importante. É a tecnologia que mais teve adesão em pouco tempo na história da humanidade. É óbvio que isso vai mudar o jogo. Aliás, se alguém quiser depois tirar foto, me marcar, fique à vontade, vai ter algumas dicas e algumas referências bem legais para vocês, fiquem à vontade. 95% dos CEOs, dos gestores de empresas, relataram para a Century que acreditam que isso vai mudar os negócios daqui para frente. 95%. 40% das empresas já estão investindo pesadamente em IA. 2024 foi o ano da experimentação. A gente experimentou muita coisa. E 2025 está sendo o ano da aceleração. Estamos usando IA para praticamente tudo. Como é que isso vai ser em um futuro breve? Lembrem-se que eu falei para vocês, o futuro já é passado. O futuro já é passado. E se você ainda duvida dessa tese, eu quero te provar pontos hoje de que de fato o futuro é passado. O que vocês estão vendo? Provavelmente alguns de vocês assistiram alguns desses programas na infância, na adolescência ou até na sua fase adulta. O que eles estão fazendo? Eles estão falando com o seu smartwatch. E aí você fala assim, não Gui, mas isso aí não é tão antigo assim, tá bom? Faça as contas. Quando o smartwatch foi lançado? Foi ontem? Só para vocês terem uma ideia, o iPhone 1 foi lançado em 2007. Parece que foi ontem, mas já faz quase 20 anos. Portanto, se a gente pode imaginar, hoje a gente pode fazer. Alguém um dia imaginou em falar com o relógio. Hoje a gente já faz. Portanto, o futuro é passado. O Walter Longo tem uma frase maravilhosa que ele fala assim, não estamos mais em tempos de mudança. Eu quero mostrar isso para vocês na prática. Uma pesquisa foi lançada ano passado num grande evento global e ela trouxe alguns números bem interessantes. Números, inclusive, que traduzem, inclusive, o comportamento brasileiro, porque nessa pesquisa tem muitos brasileiros respondentes. Olha que interessante. 74% de nós já passa mais tempo no celular do que na TV. Faz sentido? Faz sentido? Legal. 43% de nós já se relacionou por aplicativo de mensagem. Mandou um oi sumida, uma fotinha aqui, uma fotinha ali. 43%. 82% de nós utiliza o celular enquanto estão no banheiro. Eu sei, quando meus amigos estão no banheiro, porque daí vem um monte de meme. Um monte, eles encaminham diversos, eu já sei o que está acontecendo. Enquanto eu tomo água, eu deixo para vocês analisarem o último dado.
Alguém aqui se habilita? Pode levantar a mão sem problema, sem julgamentos. 36% de vocês utilizam o celular enquanto estão tomando banho e não é para escutar música. E a pesquisa diz que já admitem, eu acho que é muito mais, eu quero compartilhar um racional com vocês. Todos os celulares dos senhores têm uma proteção chamada IP68, que é contra poeira e água. O iPhone 17 agora lançou o IP68, enfim, várias outras versões, que pode ficar, se eu não me engano, 4 horas até 4 metros de profundidade que ele não estraga. Aí eu me pergunto, vocês acham que os engenheiros da Apple, da Motorola, da Samsung estão lá nos laboratórios falando, gente, precisamos aumentar a segurança contra a água, porque essa galera aí está derrubando muito o celular na piscina? Não, né? Isso é comportamento. Isso é comportamento. E aí você deve estar se perguntando, Gui, beleza, eu entendi. E daí? E daí? E daí que a gente deveria estar repensando nossos negócios. Porque olha só o que acontece quando uma das maiores pizzarias do mundo percebe que ela está atrasada. O CEO da Domino's, que é uma grande pizzaria mundial, chamou uma reunião de diretoria e falou, nossa pizza não é boa. E ele não estava falando de pizza, acreditem vocês. Ele estava falando de como a empresa opera, de como a empresa traz cliente para dentro de casa. E na matéria ele traz o seguinte, nós não somos mais uma empresa de pizza, somos uma empresa de tecnologia que por acaso vende pizza. Isso muda o jogo, tá? Por quê? Porque logo em seguida sai essa notícia. Domino's prevê com inteligência artificial pizzas antes de serem feitos os pedidos. E aí a gente chega nesse momento do resultado. 75% hoje dos pedidos da Domino's chegam via canais digitais. E aí a IA deles começa a trabalhar no seguinte sentido. A gente tem alguma série, filme, enfim, algum documentário que está bombando nos streamings? Temos. Estamos em Boston, por exemplo. Está chovendo aqui em Boston? Está chovendo. Temos então 2 sinais. Está chovendo, o clima está nos ajudando e a gente tem uma série hypada. A IA fala para eles o seguinte, a demanda vai aumentar, começa a pré-assar pizza, porque hoje nós vamos arrebentar de vender pizza. É assim que eles começam a atender. A IA demanda a pizza antes do cliente saber que ele quer a pizza. E os resultados são incríveis. Eles começam agora a testar a entrega por drone e por carro autônomo lá nos Estados Unidos. Mas o fato é que hoje a gente precisa pensar nossos negócios dessa forma. Como que a IA pode antecipar algum movimento? Como que a IA pode me ajudar nisso? Lembra que eu falei do Walter Longo? Ele falava o seguinte, não estamos mais em tempos de mudança. Ele fala o seguinte, que nós estamos em mudanças de tempo. Mudanças de tempo, o tempo está mudando. E quem aproveitar isso melhor, vai surfar a melhor onda, vai chegar antes. Vamos tentar entender isso na prática. Eu quero compartilhar com vocês algo muito íntimo. A minha primeira vez, cada um pensa na sua aí. A minha foi assim. Quando eu explodi a cabeça, tá? Não sei se vocês estavam pensando em outras coisas, mas era disso que eu estava falando. Trabalhei no primeiro projeto de inteligência artificial da minha vida, nesse projeto que vocês estão vendo aí. 2017 a 2019, o Grupo Boticário lançou o primeiro perfume feito 100% com a ajuda da inteligência artificial. 2019, aí você deve estar se perguntando, mas peraí, Gui, isso é antes da pandemia e antes do ChatGPT? Sim, porque a IA é bem mais antiga, tá, gente, do que o ChatGPT. Só que aqui a gente usava uma IA da IBM, uma IA corporativa preditiva, não generativa, preditiva. A gente colocou mais de 10 mil variáveis nessa IA e ela nos trouxe o público-alvo, o preço, o nome, a fragrância, a cor do vidro e tudo mais. Essa foi a minha primeira vez. Minha cabeça explodiu. Explodiu muito. Mas aonde eu explodi mais foi na minha segunda vez. Eu era CEO de um estúdio de design chamado Matilha e esse cliente, um cliente da Ásia, lá da China, detentora dos maiores jogos online do mundo, chamou a gente e falou o seguinte, Gui, eu levo de 2 a 3 anos para criar um mapa no meu jogo. E os meus concorrentes estão correndo muito mais, eles entregam mapas muito mais rápidos. Vamos usar alguma coisa? Vamos usar. E a gente começou a usar o DALL-E, a inteligência artificial. E basicamente em 2 meses a 3 meses a gente criava os mapas para esse jogo. Alguns aqui devem conhecer o jogo PUBG. Então os mapas hoje são muito mais rápidos, porque é um negócio de louco. Assim, é uma vantagem competitiva você lançar novos ativos dentro do jogo.
aqui minha cabeça foi de vez. E aqui eu já estava falando de uma IA generativa. Desde então, 2017, eu nunca mais parei de trabalhar com a IA, focado também para negócios. Mas o que é IA preditiva? E eu vou responder rapidamente. É a IA que fala do clima para a gente há muito tempo já. Vocês conhecem. Geração de demanda, vai chover, não vai chover. São IAs. Muitas IAs existem há muito tempo e a gente já usa isso. Por exemplo, se você foi tentar financiar um carro e em algum momento isso deu negado, acreditem vocês ou não, tinha uma IA ali falando, não libera crédito porque esse cara não é muito bom pagador. Né? Beleza. E o que é a IA generativa? Então, só para dar o contexto para vocês, é a IA que cria, que gera. É a IA criativa, entre aspas. É a IA que fez a Marisa Mayô. É a IA que cria os memes da internet hoje e tudo mais. Essa é a IA que está mudando o jogo. Eu gosto de chamar a IA generativa, que é essa aqui que a gente está vendo hoje, como uma tecnologia de propósito geral. O que é uma tecnologia de propósito geral, gente? É como a eletricidade. Se eu perguntar para 10 pessoas hoje, para que serve a eletricidade, vai vir 10 respostas diferentes. Ou seja, ela serve hoje para tudo. Assim como o fogo ou o teu celular. Para que serve o celular? Para praticamente tudo. Então a IA generativa também é uma tecnologia que vai estar em tudo a partir de agora. Absolutamente tudo. Apresentando para vocês duas dimensões desse conceito de inteligência generativa. A primeira, ou seja, as duas dimensões são a função dela, ela é preditiva ou ela é generativa. A aplicação dela pode ser interna ou externa. Como assim? Vamos lá. Quanto mais abaixo e à esquerda de vocês, mais preditiva e interna ela é. É o que a gente chama, ou inclusive esse conceito veio do André Iorio. Ele fala que é a IA que fala para mim. Ela traz insights, ela me ajuda a definir novos rumos para o meu negócio. Tudo bem. No segundo quadrante, a gente tem a IA que fala para o meu cliente. Chatbot, sabe chatbot? Talvez esteja por aqui. Mas os dois quadrantes que eu quero chamar a atenção de vocês são esses próximos. A IA generativa, na camada interna, é quando eu falo para ela e digo, faça para mim. É quando eu falo assim, faz um post do LinkedIn, faz um post no Instagram, faz um e-mail, cria um roteiro. Ela faz para mim. E o último quadrante para mim, que é aqui que as coisas começam a mudar, é a IA que faz para os meus clientes. É a IA que tem contato com meus clientes e que traz insights para dentro de casa, para a gente começar a entender isso aqui melhor. Vamos explicar na prática? 2022 eu tive num evento em Las Vegas. Entrei nessa loja, é exatamente essa loja da Nike, uma das melhores do mundo. Quando eu entro, tem um totem perguntando de onde eu era e meu nome. A maioria das pessoas passava reto e não parava ali. Eu parei. Sou um cara curioso, parei, coloquei meu nome Brasil. Enquanto eu ia andando na loja, recheada de câmeras, a inteligência artificial sabia quem eu era, onde eu estava na loja, e se eu parasse na frente de um tênis do LeBron James ou do Michael Jordan, aquela etiqueta que vocês estão vendo lá em cima, ó, eletrônica, mudava para real. Eu vi o valor em real, estando fora do Brasil, fora do país. Pô, mas isso é pouco, Gui? Não, isso é muito, isso é experiência. É a loja se adaptando a mim, ao consumidor, ao cliente. Porra, isso é incrível. Recheado de inteligência artificial, 2022. Quando a gente fala de música, eu vou trazer alguns cases para vocês. Quando a gente fala de música, 600 mil músicas hoje, por mês, são criadas com inteligência artificial. E você está ouvindo músicas de inteligência artificial e você nem sabe. Não é que ela toca, não. Todo o processo de criação é feito com a IA, depois vai para um estúdio e o artista grava. Simplesmente assim, fácil. Eu criei 2 músicas para um colégio que me pediu 2 músicas porque eles não queriam pagar um artista renomado. E eu desenvolvi 2 músicas, uma sobre TDAH e outra sobre autismo, que eles usam nos eventos até hoje, com um custo muito baixo, muito baixo. Para fechar o conceito musical, olha aquela notícia que tem lá em cima. Uma banda 100% pensada com a IA, 100% pensada com a IA, já chegou a 1 milhão de seguidores no Spotify. E já estão programando um show desta banda em São Paulo. Como vai ser o show, eu não sei. Mas o fato é que o crescimento dessa banda chamada Velvet Sundown é exponencial e é assustadora. Isso em música. Vamos seguir. Se eu falar então em força de trabalho, indústrias, a gente está tendo uma corrida dos robôs. Esses são todos os robôs que estão sendo construídos hoje, já em modelo comercial, recheados de IA.
O cérebro deles é pura IA. Se eu falo da educação, basicamente, a China instituiu que crianças a partir de 6 anos comecem a aprender IA. Lembra que eu falei o futuro é passado? Beleza. Qual é o futuro deste passado aqui? Porque isso aqui já é passado, eles já estão fazendo. Tem uma aplicação, fica aqui a primeira referência, uma aplicação chamada Notebook LM, que o meu filho, péssimo em matemática, começou a estudar por conta, com os materiais da escola, e hoje ele é regular e bom muitas vezes. Atuou sozinho, junto com o Notebook LM, começa a aprender numa ferramenta específica para ensinar crianças, da Google. Se eu falo de arquitetura, todo mundo já fez uma brincadeira aqui de colocar um ambiente da sua casa e ver como fica, não foi? Pois é, decoradores, pessoas de interiores estão preocupados com isso. Né? Ou seja, eu consigo hoje ter um projeto de uma casa que é o dos meus sonhos, a era da imaginação, ou seja, a casa da minha imaginação, eu consigo ver como ela vai ficar na verdade, de realidade, numa foto muito bem construída. Assistentes pessoais, se vocês precisam escrever algum tipo de nota à imprensa, vocês podem usar Write Release. TLDV é o meu assistente pessoal que entra em todas as reuniões comigo. Todas as reuniões ele entra, ele captura o vídeo, ele faz a ata, ele monta os to-dos, ele faz tudo para mim. Eu não gasto mais um segundo registrando nenhuma informação porque ele faz tudo, 100%. Se eu falar da saúde, então, é muito legal. Uma das áreas que mais vai revolucionar, graças a Deus. O hospital na China já faz atendimento de 3.000 pacientes com pouco erro. Olha a sacada, a IA entende qual é o problema do paciente, vê o remédio e a medicação que os doutores estão passando, e através das relações que ela faz no mundo, ela indica o seguinte: esse remédio aqui pode dar algum problema neste paciente. Pensem em trocar. Abre um alerta para o médico, para o enfermeiro, e eles conseguem ver. Não substitui o humano, apoia o humano, ajuda, alavanca, traciona o humano. Vamos falar de marketing? Eu quero mostrar para vocês um comercial de uma empresa chamada Liquid Death. É uma água normal. Olha esse comercial que interessante. Oh, it's not what you think. It's Liquid Death. There's sparkling mountain water. That is refreshing. But it's not why I pulled you over. Oh boy. Is it the busted taillight? Nuh-uh. Is it because of the license plate? Nope. Shit, man, it's the dead guy, right? No, sir. Is it the human trafficking, perhaps? Nuh-uh. Man, is it the truck thing? I don't think so. Well, what is it then? The robbery? No. The bumper sticker? No, it's the roadkill, isn't it? Haven't heard of it. The chemical waste? Nuh-uh. Is it the roller coaster seat? Is it the cult thing? Absolutely not. Hell no. All right, I give up. What is it? It's because it's your birthday. Happy birthday, Kevin. Dad, you remembered. Happy birthday to you. You're the best dad ever. Happy birthday to you. Eu adoro a carinha do filho. Você é o melhor pai do mundo. Isso é IA, 100% IA. 100%. Feito por uma agência de Los Angeles. Não estou discutindo a parte ética, moral aqui não, mas não há o que dizer que ficou muito interessante, muito legal o resultado. Eu podia passar aqui horas falando de todos os segmentos e todos os setores. A gente tem casos de uso para todos, praticamente todos eles. Eu perderia aqui o tempo do dado, o próximo palestrante, amanhã, depois de amanhã, a semana inteira com vocês. Mas o que eu quero trazer aqui, de fato, gente, isso vai afetar todos os negócios, todos os segmentos, todos os setores. Eu, de novo, repito, eu podia ficar aqui muito tempo falando dos cases, mas não. Eu vou trazer 9 As, que se você quiser tirar foto, a hora é agora, que vocês precisam estudar. Precisam conhecer. Se você tem um negócio, se você é gestor de um negócio, essas foi a que eu trouxe para vocês hoje, construírem coisas incríveis a partir de pouco investimento e muita IA. Está aqui para vocês. Busquem conhecimento, busquem informações sobre elas. Ok? Mas agora eu quero voltar lá no início do nosso papo. Vamos fazer uma reflexão e uma provocação. Mas e se a gente tiver nesse momento da inteligência artificial, naquele mesmo momento que a internet de escada estava há 36 anos atrás? E se? Eu não sei se a IA vai dominar o mundo, eu não sei se isso vai revolucionar ou não, eu estou falando do que eu tenho de dados hoje. Parece que alguma coisa está acontecendo. Mas e se realmente isso for a mudança do mundo?
eu quero estar no barco. Eu não sei vocês, eu quero estar no barco. Em vez de discador do Oi, da Onda, do iBest, quem sabe a gente não tem as IAs que eu passei para vocês no slide passado, como protagonistas disso. Quando a internet de escada, começou, a gente não teria como imaginar o Uber, quase 25 anos depois. Quando a internet de escada começou, a gente não teria como imaginar o iFood 20, 25 anos depois. Quando a inteligência artificial começou, é praticamente impossível entender o que vai acontecer daqui 20, 25 ou 30 anos depois. Mas eu quero que vocês tentem imaginar, porque esse é o trabalho que a gente tem a partir de agora. Isso também traz novas ameaças, é claro, totalmente desconhecidas. Deepfake, muito roubo através de vozes falsas, imagens falsas e etc. Isso realmente está acontecendo. Portanto, a gente precisa tomar cuidado. E aqui eu trago um último conceito para a gente já caminhar para o final, que é o seguinte: o passado já sendo o futuro, como é que a gente se prepara para isso? Então, hoje, a inteligência artificial não é, senhoras e senhores, um tema que vocês deveriam delegar para o carinha da tecnologia. Não é. Por que que não é? Porque ela é uma força que vai mudar, ou está mudando, ou pode realmente mudar a sociedade, os negócios, o poder e tudo mais. E aí eu trago para vocês como vocês podem estar à frente em habilidades que vocês possam desenvolver para, sim, aproveitar melhor essa onda. Vamos lá? Quero mostrar para vocês. A primeira é pensamento crítico e tomada de decisão. IA não é sua amiga, ela não é sua amiga. Duvide dela, questione ela, busque fontes paralelas, ok? Ela acelera, mas ela não deve fazer somente por você. Ctrl+C, Ctrl+V não rola. Capacidade criativa e imaginativa. Eu gosto muito de uma frase que diz o seguinte: nós chegaríamos muito mais rápido na Lua se a inteligência artificial existisse lá naquela década de 60, 65. Mas a IA jamais imaginaria ir levar o homem para a Lua. Portanto, a imaginação, a ambição é nossa, é nossa. Continuem evoluindo isso. Amplitude vocabular. Se quanto melhor eu falar com a IA, melhor ela me responde, cara, eu preciso ter mais vocabulário, eu preciso aprender a me comunicar melhor, a perguntar melhor, a provocar melhor. Maior empatia escutativa. Se você sabe o que o teu cliente tem de dor, se você tem empatia por ele, traz esse desafio para a IA, ela vai te ajudar a resolver, mas você precisa ter empatia, você precisa entender a dor. E a ética no uso da IA, claro, isso é importantíssimo, ok? Mas, mais do que tudo, se eu pudesse dar uma dica final, foque em ser humano. Seja humano. Quais são as habilidades humanas que nós temos como drive principal? É isso. Quanto mais habilidades humanas vocês tiverem, mais preparados para a IA vocês estarão. E agora eu trago também para os seus negócios. O que vocês devem fazer para os seus negócios nesse momento? A primeira é catalisar a IA. Não sufoca a IA, não deixa isso de lado. Dá força, treina, testa. Isso é importante, vocês têm que ser um incentivador disso, porque vai acontecer, vocês queiram ou não. Aumentar a tua agilidade organizacional, tomada de decisão mais rápida. Atrair os melhores talentos, e aqui eu quero fazer um paralelo com o IEL, que está aqui hoje, no final do nosso espaço. O IEL ajuda vocês a trazerem os melhores talentos disponíveis hoje, porque são eles que vão nos ajudar a evoluir nossos negócios. Testar rápido para acertar rápido, não é testar rápido e errar rápido, é testar rápido e acertar rápido. Com a IA vocês podem fazer protótipo, teste de uso, pode fazer um monte de coisa. E por último, ter uma capacidade de construir a comunidade do seu negócio. Os seus clientes vão se tornar atores das suas comunidades, da comunidade dos seus negócios. Criem essa capacidade de entender o que é comunidade. Vão atrás disso. Isso é do futuro, isso é importantíssimo. E negócios. Foquem mais do que nunca na vocação do seu business. Qual é a vocação do seu negócio? Foca nisso e use IA para acelerar e alavancar. Bom, vocês já estão de saco cheio de eu falar que o futuro já é passado, mas eu quero fechar com vocês o meu ponto, porque eu preciso provar para vocês que isso é uma verdade. Olha isso. Much better than anyone, that our generation still has computers. You made it easier for everybody, but now our generation, the first time they see a computer, they get, what is this? I won't touch it because it's going to break.
Do you believe that in time, with the new generations, every person on earth will be able to operate a computer the same way that we used to operate a book? I mean, opening and reading. Well, I think the computer will have as broad a role as, say, the telephone does today. We have a lot of work to do to make it easier to use, to really entice people in to work with it. And young people like it, but we've got to get older people as well to make this thing happen in the near future. And so part of that is finding applications that appeal to them, whether it's writing or playing games or learning a new area. By connecting the computers together, we can make them far more effective at dealing with the subjects that you care about. On the road ahead, you announced that in the future we will use a wallet PC that will monitor your personal everything, to credit cards, money, even the good old keychain. How is this computer going to look, and how small will it be? The idea is something that fits in your pocket and has a nice screen, so that you can see some messages, see a little map, see whatever you're interested in, and it will have digital information that will replace money or keys or tickets, so that you don't have to have those either, and it'll save you waiting in line or being lost, not knowing what the traffic is. It'll all be there on your little device. It'll be connected into a communications network. Isso foi em 95, senhoras e senhores. Não é IA, eu juro para vocês que não é IA. Não é IA. Que loucura, não é mesmo? Pois é, eu vejo o mundo com a IA e com o cloud, talvez algo assim, ó, prosperando na nuvem junto com a IA. Mas é um fato que existe também esse mundo aqui, ó. Existe também essa possibilidade. E a questão é, tecnologia para as duas escolhas a gente já tem. Esse é um show de uma banda chamada Massive Attack, recheada de câmeras no lugar, onde eles conseguem traquear em rede, em tempo real, as pessoas que estão assistindo o show. Essas pessoas que vocês veem no telão, elas estão sendo traqueadas, rastreadas, real time, naquele momento e passando no telão. Olha isso, ou seja, nós podemos escolher qual futuro a gente quer a partir de agora, porque tecnologia para isso a gente já tem. O futuro é passado. E aí eu quero fechar esse ponto com vocês com uma história final incrível. Olha só que interessante. Há um ano atrás, eu mandei uma mensagem para um cara falando o seguinte: um dia eu quero abrir uma palestra sua. Um ano atrás. E ele me respondeu falando o seguinte: eu adoro esse tipo de autodesafio. Vou ler para vocês rapidamente. Um dia eu vou abrir uma palestra sua, mostrar essa mensagem e marcar você na selfie com ela. Escreve, cara, você é foda. Um ano atrás. Tá ali a data para quem não tá vendo. Esse é o cara com quem eu tiro a foto hoje para realizar o meu passado que já foi meu futuro. Provando para vocês que o futuro já é passado. Eu sou o Gui Zanoni, sou futurista, especialista em inovação. Me sigam nas redes sociais se vocês tiverem interesse. Lá eu trago vários insights, provocações sobre novos negócios futuros, novos comportamentos, tendências e, é óbvio, inteligência artificial. E como catalisador disso que eu falo aqui, como prova do que eu acredito de fato, eu também disponibilizo para vocês lá no meu Instagram. É só escrever Irati, vocês vão receber um book de prompt para vocês extraírem o melhor da IA através de melhores prompts, ok? Deixo para vocês aqui como um presente também. É só mandar Irati em qualquer lugar do meu Instagram. Ele está preparado para responder você. Eu tenho uma IA lá que vai responder você, inclusive agora. Pela sua atenção, generosidade, muito obrigado, pessoal. Valeu! Muito bom, muito bom. Obrigado, Gui, pelos seus insights, pelas suas dicas. Eu tenho certeza que todo mundo aqui pegou essas dicas e com certeza vai amanhã todo mundo está aplicando no seu negócio. Mas antes da gente passar para a próxima palestra, convido aqui a Samara. Gui, vem aqui, por favor. Aqui ninguém sai de mão vazia aqui do nosso de Irati. A gente quer fazer uma entrega para você, de uma lembrança de um apoiador nosso. Muito obrigada.